Fala galera! Hoje eu quero fazer com vocês uma questão que caiu no vestibular da Unirio e explora algumas ideias referentes às leis de Newton. Antes da gente ir para a questão, para o enunciado da questão, acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho quais são as três leis, o que elas dizem. Isso aqui, tá gente, não é uma aula de leis de Newton, nem mesmo uma revisão de leis de Newton. Se você nunca estudou leis de Newton, dificilmente você vai aprender isso agora. A gente só vai pincelar aqui, passar por alguns pontos que são importantes para lembrar qual é a primeira lei, qual é a segunda, qual é a terceira, beleza? Bom, vamos então lá para a primeira lei. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Ela serve para definir o que é um referencial inercial. A gente tenta trabalhar com ela de forma mais simplificada. Então a gente diz para vocês o seguinte, que a primeira lei está associada à tendência de um corpo a manter o seu estado de movimento, ou seja, um corpo que está parado tende a permanecer parado, e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Com isso, se a força resultante sobre um corpo for zero, a gente vai ter que ou esse corpo está em repouso, é o que a gente chama de equilíbrio estático, ou então ele está realizando um movimento retilíneo e uniforme, é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então percebe o seguinte, gente, se você souber que a força resultante de um corpo é zero, você sabe então que esse corpo tem velocidade constante. O que isso significa? Ou que a velocidade é constante e igual a zero, quando a velocidade é constante e igual a zero, a gente chama de repouso. Ou então ele tem uma velocidade constante, diferente de zero, que é uma situação em que ele está no movimento retilíneo uniforme, beleza? Então percebe que se você souber que a força resultante é zero, você não consegue definir se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Você sabe que ele está em equilíbrio, mas não sabe se o equilíbrio é estático ou dinâmico. Agora tem uma coisa aqui interessante, que a recíproca funciona de forma melhor. Como assim? Se um corpo está em repouso, necessariamente a força resultante sobre ele é zero. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, necessariamente a força resultante sobre ele é zero. Então, saber como ele está ajuda bastante a gente a definir a força resultante. Bom, a segunda lei, aí a gente vai agora dar um passo, que a gente chama de princípio fundamental, para situações em que a força resultante não é zero. Se a força resultante não é zero, vai ter variação de velocidade. Se tem variação de velocidade, a gente diz que tem aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Então a gente diz que a aceleração é diretamente proporcional à força, no caso a força resultante. Só que a gente também sabe que essa aceleração depende da massa, ou seja, se você tiver uma massa muito grande, vai ser muito difícil variar a velocidade desse cara. Então a aceleração é inversamente proporcional à força. Juntando essas duas ideias, de que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa, a gente pode dizer então que a força resultante é massa vezes a aceleração. É a equação aí, que resume pra gente o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Bom, e a terceira lei? Galera, a terceira lei eu acho que ela é a mais interessante de todas, tá? Muita gente gosta de ficar fazendo metáforas com a terceira lei, dizendo que não faça mal ao próximo, senão o mal voltará para você, isso é uma lei física. Gente, isso não é uma lei, assim, fazer mal ao próximo porque o mal vai voltar a você, isso não é uma lei física, tá, gente? Aqui a gente tá falando de outra coisa. A lei da dinâmica, ela fala sobre forças, tá? Então, eu preciso analisar uma situação em que forças estejam envolvidas, tá? Forças físicas, tá? Não é força do mal, força do bem, não, tá? Bom, então vou imaginar aqui um exemplo que para mim é um exemplo mais simples, Imagina que você está fazendo uma força sobre a parede. Aí você pode estar encostado suavemente numa parede, fazendo um contato suave com a parede, ou você pode estar dando um soco na parede. O ponto importante é, se você encosta na parede, a parede encosta em você. Você não consegue encostar na parede sem que a parede encoste em você. Então, a força aqui ela é resultado de uma interação mútua. Você interage com a parede assim como a parede interage com você. Se a gente está pensando na parede, se a gente quer estudar o que está acontecendo com a parede, a gente pode dizer a parede está sofrendo uma força que a mão fez nela. Então desenhe ele para a gente a força que a mão faz na parede, tá? Representada ali por FMP. Se a gente está estudando a pessoa, aí a gente vai pensar na força que a pessoa está sofrendo. Quando a pessoa encosta na parede, ao mesmo tempo a parede encosta nela. Então surge uma força que a parede faz nela. Está ali representado então FPM. FPM não é a força da polícia militar não, tá gente? É a força que a parede faz na mão. Bom, essas forças elas têm algumas características. A primeira delas é que uma é consequência da outra. Uma só existe porque a outra existe. A parede só está fazendo força em você porque você está fazendo força na parede. E vice-versa. Então a ação só existe porque a reação existe. E vice-versa, a reação só existe porque a ação existe, tá? Uma força tem que ser consequência a outra. Bom, as outras características essas duas forças elas possuem mesma intensidade, ou seja, se você faz uma força na parede de 100 newtons, a parede vai fazer uma força sobre você também de 100 newtons.
Tem mesma direção, no nosso exemplo, né? Se uma força é horizontal, a outra também é horizontal. E possuem sentidos opostos. Então, voltando lá para o nosso desenho, né? Se uma força está para a direita, a outra força tem que estar para a esquerda, tá? Então, essas são 3 características importantes para o princípio da ação e reação. Agora, gente, também é importante perceber que o fato de 2 forças terem essas características não significa que sempre que essas 3 características forem respeitadas, a gente está falando de um par ação e reação. Não. Quando são par ação e reação, elas possuem essas 3 características. Agora, elas podem possuir essas 3 características e não ser um par ação e reação. Então, acho que adicionalmente aqui a gente pode dizer também que essas forças atuam em corpos diferentes. Isso ajuda a gente, né, a entender alguns problemas que a gente confunde 2 forças achando que ação e reação elas estão atuando sobre o mesmo corpo. Não pode, tá, gente? Todo par ação e reação eles atuam em corpos diferentes. Tendo feito essa breve lembrete, né, do que são as 3 leis de Newton, a gente pode então partir para o enunciado da questão. Gente, se você não conhece a questão, recomendo então que você primeiro leia, tente fazer a questão, tente pensar sobre o que ela diz, aí depois vê a explicação. Tá? Para quem já fez isso, para quem já conhece a questão, vamos lá então para o enunciado. A questão diz o seguinte: o livro está em repouso num plano horizontal. A força peso P e a ação normal da superfície de apoio sobre o livro N estão representados na figura sobre o livro. A força Q que o livro exerce sobre a superfície não está representada. Considere as afirmações. 1. A primeira lei de Newton nos permite concluir que o módulo da normal é igual ao módulo do peso. 2. Através da terceira lei de Newton, é possível concluir que a normal é a reação ao peso. 3. A terceira lei de Newton nos permite concluir que o módulo da normal é igual ao módulo da força Q. A afirmação ou as afirmações verdadeiras são... Bom, e tem algumas alternativas, né, gente, para a gente escolher. Bom, vamos analisar o que está acontecendo na questão como um todo. Tá? Primeiro eu vou olhar para o livro. Quando a gente tem aí o livro, eu vou pensar quais são as forças que atuam sobre ele. Essas forças atuam porque alguém está fazendo força sobre ele. Ou seja, esse livro ele tem uma força-peso. O que é a força-peso? A Terra puxa o livro para baixo. Então a força-peso é uma força que a Terra faz sobre o livro. Está ali representada então para a gente a força de atração da Terra, a força-peso. Além da força-peso, esse livro está apoiado numa superfície, ele está encostado numa superfície. Então a gente tem uma força de contato. Essa força é o que a gente chama de força normal, perpendicular à superfície, né? Por isso normal. Então a força normal, representada ali de azul, né? É a força que a superfície faz no livro. Bom, sobre o livro a gente só tem essas 2 forças, tá? Como o livro está em repouso, a gente tem que lembrar, bom, se ele está em repouso é porque a força resultante é igual a 0. Se a força resultante é igual a 0, olhando ali, né, que a gente tem uma força puxando o livro para baixo, uma força empurrando o livro para cima, para manter o repouso, para manter o equilíbrio, essas 2 forças aqui precisam ter a mesma intensidade. Tá? Você não pode ter uma força maior do que a outra. Se o peso fosse maior do que a normal, ele não estaria em repouso. Se a normal fosse maior do que o peso, a mesma coisa. Tá? Então, a partir do repouso, da ideia, né, de que ele está em repouso, a força resultante é igual a 0, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Como que a gente chegou à conclusão que a intensidade da normal é igual à intensidade do peso? Gente, isso aqui foi pensando, né, sobre a primeira lei de Newton. Bom, até aqui a gente analisou 2 forças, a força normal e a força peso. Mas e a força Q, né, que a questão cita? Gente, a força Q que a questão coloca pra gente é a força que o livro faz na superfície. Então, se eu quiser desenhar a força Q, eu preciso desenhar a superfície. Então, quando a gente tem a superfície aqui, essa superfície ela está empurrando o livro para cima. Ela fez uma força sobre o livro, né, para cima. Se a superfície empurra o livro para cima, o livro empurra a superfície para baixo. Então, a força Q, aqui representada, na verdade, essa força Q que a gente está desenhando, né, ela é a reação anormal. Então, ela tem a mesma intensidade que a normal, tem a mesma direção vertical, aqui no caso, né, sentidos opostos. Então a gente pode concluir, por causa da lei ação e reação, que a intensidade da normal é igual à intensidade da força Q. Tá? Então o módulo da normal é igual ao módulo de Q. A gente chega a essa conclusão pela terceira lei de Newton, beleza? Bom,
Agora que a gente já fez uma análise, né, mais completa da situação, vamos avaliar as afirmações, né? A primeira afirmação diz que a primeira lei de Newton nos permite concluir que o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Perfeito, né, gente? Lembra, a ideia que a gente teve aqui, para esse corpo estar em repouso, a força resultante tem que ser zero, para a força resultante tem que ser zero, a normal e o peso precisam se anular, elas precisam ser iguais, tá? Então, afirmação 1, correta. Afirmação 2. Através da terceira lei de Newton é possível concluir que N é reação ao peso. Galera, a normal é reação ao peso? Gente, aqui tem algumas coisas, tá? A primeira coisa é, a gente já sabe que a reação da normal é a força Q. Ou que a força Q é a reação anormal. Tanto faz, tá? Quem é ação, quem é reação, a ordem não faz muita diferença. Ah, mas a força peso e a normal têm mesma direção, têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, então elas formam paração e reação. Negativo, tá, gente? Elas atuam no mesmo corpo, as duas estão sobre o livro. Lembra que eu falei que nem sempre que duas forças possuem mesma intensidade, que possuem mesma direção e sentidos opostos, são paração e reação? Então, nem sempre que possuem essas três características, essas forças formam paração e reação. Esse é um caso, tá? Um caso em que as duas forças possuem as três características em comum, possuem essas três características, né? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, e não formam paração e reação. Então, quem é a reação à força-peso? Gente, a reação à força-peso, você tem que pensar o seguinte, o que é a força-peso? A força-peso é uma força que a Terra faz no livro. A Terra puxa o livro para baixo. Se a Terra puxa o livro para baixo, a reação ao peso é a força que o livro faz na Terra. O livro puxa a Terra para cima. Essa força não está desenhada porque a Terra não está desenhada. Então, para desenhar a reação ao peso, a gente deveria desenhar a Terra. Não é o caso, a gente não tem a Terra aí, a gente não está estudando a Terra, não quer saber o que aconteceu com a Terra. Então, a normal não é reação ao peso, tá? A normal é reação à força Q. Ou força Q é reação à normal. Então anota, tá, gente, para você nunca mais esquecer que a força normal não é e nunca será reação à força peso, tá? Inclusive, nem sempre elas têm a mesma intensidade, tá? Nem sempre tem a mesma direção. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Logo, a alternativa 2 tá errada. E a alternativa 3? Bom, a alternativa 3 diz pra gente que a terceira lei de Newton nos permite concluir que a intensidade da normal é igual à intensidade de Q. Né? O módulo da normal é igual ao módulo de Q, da força Q. Galera, perfeito, né? Se você lembrar, a gente chegou a essa conclusão analisando a terceira lei de Newton, né? Foi uma das ideias que a gente desenvolveu aí anteriormente, beleza? Bom, agora que a gente já sabe quais são as afirmativas corretas e qual é a errada, a gente pode então analisar as opções, né? Então, 1 e 3 são corretas apenas, tá? Apenas 1 e 3. Bom, apenas 1 e 3, a alternativa que diz isso pra gente é a alternativa letra C. Bom, galera, espero ter ajudado aí vocês a compreender um pouco melhor, né, o princípio da ação e reação, a primeira lei de Newton, enfim, todo esse conteúdo que envolveu a questão. Agradeço a quem ficou até aqui, tá? Então, forte abraço, até a próxima.